pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula de História. Hoje a gente vai tratar sobre a Era Vargas, justamente para os alunos do terceiro ano do Colégio Cepas. Vamos lá, preparei para vocês um slide e a gente vai estar aqui apresentando para vocês. Era Vargas. A Era Vargas, pessoal, ela foi um período que deu até 15 anos de história brasileira e estendeu de 1930 até 1945, onde Getúlio Vargas ele era o presidente, ou seja, durante os 15 anos foi apenas um único presidente conhecido como Getúlio Vargas. A ascensão de Vargas ao poder ele foi resultado direto da Revolução de 1930, que a gente também já estudou e também pode estudar mais à frente, que é a Revolução de 1930. O que aconteceu nessa Revolução? Destituiu Washington Luiz e impediu a posse de Getúlio Prestes, que ele foi justamente presidente eleito que assumiria o país. Vou explicar um pouquinho para vocês como é que aconteceu esse golpe. Ao longo desse período, o Getúlio ele procurou centralizar o poder. Muitos historiadores, inclusive, entendem que de 1930 até 1937 é conhecido como gestação da ditadura de Vargas, porque ele tinha sua política como forma de ditadura de poder. De certa forma, a ditadura é um poder. Ele permaneceu no poder até 1945, quando, por fim, chegou a sua renúncia à presidência por causa de um ultimato dos militares, ou seja, de uma exigência dos militares, porque viu que realmente não estava dando certo, não tinha mais como segurar aquela situação. E com a saída de Vargas do poder, foi organizada uma nova Constituição para o nosso país, e que dava-se fase à nova história, que foi a Quarta República, que ela se deu de 1946 até 1964. Para a gente agora conhecer um pouquinho como se foi essa Era Vargas, eu trouxe para vocês as características desse período. Tinha como característica a centralização do poder, ou seja, tudo era, de certa forma, organizado por Getúlio Vargas, tudo era de acordo com o seu mandato, Política trabalhista, ele trabalhava como foco também essa política trabalhista justamente para tentar se aproximar das massas, ou seja, tentar se aproximar do povo, Ele utilizava também sua característica de política, propaganda política. Tanto que ele construiu, foi justamente durante o seu mandato que ele deu abertura ao DIP. DIP era o Departamento da Imprensa e Propaganda. Só que essa imprensa e propaganda, ela só lançava propagandas informativos a favor de Getúlio Vargas. E com a política do trabalho, teve algo bom, que foi justamente, o quê? A criação do Ministério do Trabalho, na qual ele veio trazendo os direitos aos trabalhadores, a questão da carga horária, a questão do salário mínimo, isso a gente vai ver mais um pouquinho à frente. Isso foi o lado bom, da sua política, a política de Getúlio Vargas. Outra característica foi a capacidade de negociação política, ou seja, ele tinha uma certa lábia, uma certa oratória de fazer com que aqueles grupos que eram opostos ao seu governo chegasse até ele e, de certa forma, apoiasse. Ou seja, toda a oposição, ele chegava, ia até lá, tinha uma conversa, ele conseguia conciliar esses grupos e fazer com que esses grupos, de certa forma, apoiassem ele na sua trajetória política. A postura do Vargas no poder do Brasil, ele durante esse período pode ser também relacionada como populismo, ou seja, ele estava junto com o povão. Pelo que tipo de aspecto? Ele tinha relação direta com o povo, defesa da União, ele sempre estava em defesa, só que isso tudo em forma de um marketing político. E a sua liderança, ela era uma liderança baseada no carisma, de abraço, de pegar na mão dos seus eleitores,
De certa forma, porque não foi uma eleição, né? Foi, de certa forma, uma compra, um golpe para poder estar no comando. Vamos lá. Transição do poder. Mas como é que isso aconteceu, né? Getúlio Dornelles Vargas, a presidente, aconteceu pela implosão do modelo político que existia no Brasil, que era a Primeira República. Em 1920, surgiu inúmeras críticas que foram feitas justamente tendo como base o sistema oligárquico, na qual estava, de certa forma, vigorando o nosso país, né? Esse governo oligárquico, ele é uma organização de poder do Estado. Ele refere-se a grupos que controlam este poder baseado em seus interesses e visões da sociedade. Era tão chamada a oligarquia. E tinha como os tenentes um dos movimentos de oposição de maior destaque, no qual Getúlio Vargas. A implosão da Primeira República concretizou-se de fato durante a eleição de 1930. Nessa eleição, a oligarquia mineira rompeu com a oligarquia paulista. É o tal da política do café com leite que a gente já estudou, né? Que era Minas Gerais e São Paulo. Um tinha produção imensa de café e o outro a produção do leite. Aí eles fizeram um certo tipo de oligarquia, ou seja, um certo tipo de compromisso que em um período era um representante de São Paulo e em outro período era um representante de Minas Gerais. Só que aí, o que aconteceu? A oligarquia mineira, ela rompeu, justamente porque eles queriam o quê? Eles queriam indicar, na verdade, foi o Washington, recusou a indicar um candidato mineiro. Eles não queriam indicar o mineiro. E aí eles quebraram esse propósito e indicaram Júlio Prestes, que era justamente um paulista. E, por essa indicação, Júlio Prestes, ele ganhou as eleições. Mas Getúlio Vargas não se contentou. E aí, por aí, não ficou dessa forma. Assim, os mineiros passaram a conspirar contra o governo, aliando-se a oligarquias paraibana e gaúcha. Optaram por lançar um candidato para concorrer à presidência, que foi Getúlio Vargas, que eu falei para vocês. Porém, ele não ganhou. Quem ganhou foi Júlio Prestes. Essa conspiração tornou-se rebelião de fato quando João Pessoa, vice de Getúlio Vargas, foi assassinado em Recife por João Dantas. O assassinato de João Pessoa não tinha nenhuma relação com a tal da eleição que Júlio Prestes ganhou. Mas o que aconteceu? Getúlio Vargas utilizou esse pretexto, para fazer um levante militar contra o Washington Luiz que fosse iniciado. Essa revolta ela iniciou-se em 3 de outubro de 1930 e ela se estendeu, ela deu duração de 3 semanas. Lá no dia 24 de outubro de 1930, o presidente, o Washington Luiz, foi deposto, ou seja, foi renunciado da presidência. Uma junta militar governou o Brasil durante 10 dias e em 3 de novembro de 1930, olha aí quem aparece, Getúlio Vargas, aderiu à rebelião quando ele estava em curso. E aí ele assumiu a presidência do nosso país. Agora eu trouxe para vocês as fases da Era Vargas. Nós temos 3 fases da Era Vargas. A primeira é o governo provisório. Ele deu início em 1930 até 1934. Teve também o governo constitucional, que foi de 1934 até 1937. E, por fim, o Estado Novo, que deu-se início em 1937 e finalizou em 1945, ou seja, 15 anos de governo de Getúlio Vargas. Vamos agora comentar um pouquinho sobre as 3 fases do governo Era Vargas. Primeiro, governo provisório. O próprio nome já sugere, Ou seja, deveria ser um governo de transição, onde Getúlio Vargas ele deveria elaborar a Constituição para o Brasil. Só que ele só estava tardando essa Constituição ser elaborada, porque ele tinha um interesse nisso. Nessa fase, Vargas já realizou as primeiras medidas de centralização do poder, ou seja, fazendo alianças políticas.
Assim, dissolveu o Congresso Nacional, por exemplo. Finalizou. A demora de Vargas em realizar eleições e convocar uma constituinte, ou seja, uma constituição, teve impacto em alguns locais do nosso país, que foi em São Paulo, que se rebelou contra o governo em 1932. E essa revolução ela ficou conhecida como Revolução Constitucionalista de 1932. Justamente porque ele estava, de certa forma, prolongando essa construção, né? Essa elaboração da Constituição. Só que esse movimento ele foi um fracasso. Após a sua derrota, Getúlio Vargas atendeu às demandas do paulista, nomeando para o seu estado um interventor, ou seja, um governador. Aí, o que aconteceu? Elaboraram a primeira Constituição, que é a Constituição de 1934. Essa nova Constituição ela foi considerada bastante moderna para aquela época. Ela trouxe algumas novidades, que foi o sufrágio universal feminino, que é isso, a mulher ter direito ao voto. Foi justamente em 1932. Junto com a promulgação da nova Constituição, olha o que o espertinho do Vargas fez. Ele fez a sua reeleição indiretamente para ser presidente do Brasil em 1934 e 1938, ou seja, não teve eleições diretas. Foi reeleito indiretamente somente pelos seus apoiadores, pela sua, vamos dizer isso, comarca. Nessa fase, a política de Vargas ela concentrou-se em combater os efeitos da crise que aconteceu em 1929 no Brasil. Para isso, ele fez, de certa forma, algo bem, de certa forma, vamos dizer assim, descontrolado, né? Ele comprou várias sacas de café e colocou fogo nesse café. O objetivo dele, assim, era valorizar o produto do período da economia, que era o café, né? Mas de forma errônea, de forma errada. E na questão dos direitos trabalhistas, ele autorizou a criação, como já falei no slide anterior, ao Ministério do Trabalho. Agora passar para o próximo. O próximo, pessoal, é o governo constitucional, 1934 a 1977. Ou seja, nesse governo, o presidente ele não poderia concorrer à reeleição. Mas vamos lá entender o que Getúlio Vargas, de certa forma, organizou. No entanto, a política brasileira como um todo, o próprio Vargas, inclusive, caminhava para a radicalização, ou seja, era um presidente radical. Assim surgiram grupos que expressaram essa radicalização do nosso país. Foi o AIB e o ANL. O AIB é a Ação Integralista Brasileira. Era um grupo, pessoal, de extrema direita. E esse grupo ele surgiu em São Paulo em 1932. E ele tinha como o líder Plínio Salgado. Aí o outro foi a Aliança Libertadora Nacional, ANL. Esses aí foram os grupos radicalistas que surgiram no Brasil no período do governo constitucional. Já o Aliança Libertadora, ele foi um grupo de orientação comunista e ele surgiu na luta antifascista no Brasil. Ele buscava, de certa forma, tomar poder do país pela forma revolucionária. E quem era o líder desse grupo aí, né, a Aliança Libertadora Nacional, era Luiz Carlos Prestes. A ANL, inclusive, ela foi responsável por uma tentativa de tomada do poder aqui no Brasil em 1935. E com essa tentativa de tomar o poder no Brasil, foi conhecido como um movimento chamado Intentona Comunista, que aconteceu lá em Rio de Janeiro, em Natal e Recife. Mas foi um fracasso, ou seja, Getúlio continuou. Essa fase, né, da era Vargas, ela estendeu até 1937, como eu falei para vocês, ela deu início em 1934 e finalizou em 1937, que foi o governo constitucional. Ele realizou um alto golpe, ou seja, mais outro golpe. Ele cancelou a
eleição de 1938. E ainda ele instalou um regimento ditatorial no país, ou seja, ele começou a ser o ditador, das regras para serem seguidas. E o golpe desse novo Estado teve como pretexto a divulgação de um documento. Ele criou um documento falso, e esse documento ele foi conhecido como um Plano Cohen. Esse documento ele falava sobre a conspiração comunista, né? Como você viu lá em cima, lá naquele grupo, Aliança Libertadora Nacional. Então ele passou para a população que esse grupo ele tinha, de certa forma, feito uma conspiração, estava arquitetando uma conspiração comunista que estava em curso, que estava, de certa forma, seguindo o nosso país. Mas a história nos traz que esse documento ele era falso. Bora lá. E por fim, a gente vem falando sobre o Estado Novo. Esse Estado Novo ele é uma fase ditatorial da Era Vargas, ou seja, ele era o ditador. E essa fase ela deu-se por 8 anos. Nesse período, se ele já tinha, de certa forma, um poder, ele teve muito mais poderes, né? Ele foi muito mais ditador. Ele reduziu as liberdades civis, né? Implantou também a censura. Foi um período de intensa propaganda política, mas como eu falei para vocês, essas propagandas políticas eram só a favor de Getúlio Vargas, né? E de certa forma enfraquecia o outro lado, o outro poder político que estava contra Getúlio Vargas. Vargas ele começou a, de certa forma, o seu campo político por meio de decretos e leis, que hoje ainda existe também, né? Decretos, leis, resoluções, dentre outros documentos. E essas determinações de Vargas, elas não precisavam de aprovação do legislativo, como hoje acontece. O que ele falava tinha que ser obedecido. E outra coisa também, porque lá no período colonial existiam as câmaras municipais. Não sei se eu passei para vocês ou se foi os alunos do segundo ano que eu falei sobre as câmaras municipais. E nesse período do Estado Novo, Getúlio Vargas fechou todas as câmaras municipais. Ele simplesmente deixou os seus decretos e leis, ou seja, não precisava do legislativo e nem do municipal, nem das câmaras municipais. E nesse período, todos os partidos que existiam foram fechados, não teria mais nenhum partido político, e ainda colocaram esses partidos como ilegais, colocados na ilegalidade, ou seja, não poderia mais lançar a chapa. Você lembra que eu falei para vocês sobre a censura, né? Que ficou ao cargo do DIP, que era o Departamento da Imprensa e Propaganda, a favor somente de Getúlio Vargas. E ele criou um jornal diário. Todo dia ele estava lá para poder, não é nem que ele estava, mas todo dia esse jornal lançava informações, opiniões, né? Contrária ao governo que fosse contra Getúlio Vargas. O nome desse jornal ele foi intitulado como A Hora do Brasil. Aí, durante esse período, também destacou a política trabalhista. Por isso que nem eu falei para vocês. Dentro do lado bom do governo de Getúlio Vargas foram os direitos trabalhistas, na qual surgiu, que foi a criação do salário mínimo, que isso se deu em 1940, e a consolidação das leis do trabalho, a CLT, que foi em 1943. Aí os sindicatos eles passaram para o controle do Estado. Eu passei para vocês na aula passada sobre a Segunda Guerra Mundial. Vocês se lembram que o Brasil participou, né? Pois bem, foi justamente aí nesse período de Getúlio Vargas. A participação brasileira na Segunda Guerra e o desgaste desse projeto político autoritário de Getúlio Vargas, né? Ele enfraqueceu o Estado Novo. E aí o que aconteceu? As demandas por novas eleições começaram a acontecer, ou seja, o povo estava insatisfeito por, em 15 anos, apenas um presidente estar governando e de forma autoritária. Né? Assim, aí começou a surgir a população, né? As massas começaram a cobrar as novas eleições. E aí, pressionado, Vargas decretou para o fim de 1945 a realização de eleição presidencial. E em outubro desse mesmo ano, de 1945, ele foi deposto do poder pelos militares, ou seja, ele foi expulso pelos militares
do poder em 1945. Pronto, essa aí foi a nossa aula sobre um pouquinho sobre a Era Vargas. Aí eu trago para vocês o roteiro do terceiro ano, atividade remota. A mesma metodologia, pessoal. Vocês irão assistir essa aula que eu estou gravando após assistir os vídeos. São 2 vídeos do YouTube que eu lancei para vocês. Em seguida, vão responder a atividade pelo formulário e encaminhar. Também trouxe para vocês a atividade do livro, só que com aquela mesma metodologia passada. Ou seja, essa atividade do livro, vocês irão passar para o caderno, mas não precisam da devolutiva agora. O que eu preciso da devolutiva é somente do formulário Google, certinho? Abraços, beijos virtuais para todos vocês. Espero que todos fiquem bem, certinho? E até a nossa próxima aula. Tchau para todos.